Opa, Stark falando aqui, e esse é um vídeo que eu estou gravando para que você tenha clareza de duas situações. Primeira, conta Power BI gratuita, e a segunda coisa que nós vamos falar aqui é em relação à conta Pro. Vamos entender isso aqui, vou compartilhar a tela aqui para que você tenha clareza desses dois tipos de utilização da conta do Power BI para avaliar as informações nos relatórios, nos dados de negócio para tomada de decisão. Então, olha lá. Nós estamos aqui com um relatório publicado. Veja que ele já está de forma online. Para a gente chegar até aqui, a gente precisa ter uma conta. O que é essa conta? A gente precisa acessar as informações na conta do Power BI, na página do Power BI, através de login e senha. Então precisa ter uma conta. Vamos falar nesse momento dessa conta gratuita. Tudo que eu vou mostrar nesse momento aqui é uma conta gratuita. Então, olha lá, quando você acessa a sua conta, você cai lá na página inicial e vai ter lá todos os relatórios que estão compartilhados com a sua conta, que estão publicados na sua conta. Uma vez que você faz isso, vamos acessar aqui, por exemplo, uma tela que contém relatórios, e aqui começa a entrar a primeira situação de você ter os dados do seu negócio, todos eles em apenas uma página, por exemplo. Digamos que você tenha informações de vários setores e talvez você tenha hoje dificuldade de ver isso de forma simples, ter os dados de todo o seu negócio de forma simples em uma só tela. Aqui a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, tem aqui um relatório de contratos, eu estou com uma página dele aqui, e aqui eu já tenho outra página que é de outro relatório, de outro setor, de outra situação, outra informação que é importante para o negócio. Segunda coisa, dentro da conta gratuita, estamos falando nesse momento da conta gratuita. Nós acessamos então isso de forma online, e aí agora vem a parte de atualização. Veja que nós temos aqui um horário que está descrito ali, ó, de atualização, o momento que esse relatório foi atualizado. A conta gratuita, ela nos permite ter o dashboard sendo atualizada de forma automática, apenas através de agendamento de atualizações. Não temos aqui aquela dependência de uma pessoa ficar atualizando planilhas, controles, enviando isso por e-mail para alguém, para essa pessoa poder, então, acessar e tomar essa decisão. Aqui não tem isso. Ainda dentro da conta gratuita, vamos acessar aqui, por exemplo, esse relatório, e eu quero mostrar um pouco aqui, muito pouco, da parte da dinâmica de utilização dos visuais no Power BI. Aqui nesse dashboard, então, por exemplo, se a gente fosse acessar uma informação referente a esse relatório e a gente quisesse, por exemplo, aqui filtrar uma informação, veja que o Power BI, todos os visuais, eles funcionam de forma dinâmica. Então, onde você clicar, ele vai refazer o filtro e trazer essas informações. Agora, um item de compartilhamento. Se a gente quisesse, por exemplo, acessar essas informações apenas com o celular na mão, tem como? Sim, tem como. Olha lá, por exemplo, estou aqui, isso aqui é a conta gratuita. Vamos aqui acessar isso através do celular. Olha lá, estou com meu celular aqui, estou colocando a tela aqui, estou lá no aplicativo do Power BI, e aí todos os relatórios que estão compartilhados, eu consigo ver todos eles em um só local, apenas a distância de colocar a mão no bolso, pegar o celular e acessar essas informações. E da mesma forma, quando elas chegam aqui, no celular, elas já estão atualizadas, né? Até porque a gente faz lá o agendamento das atualizações e ele segue sendo realizado de forma automática. De novo, sem a dependência daquela pessoa ficar enviando essas informações. E aqui, os filtros continuam da mesma forma, funcionando de forma dinâmica, onde a gente clicar na tela, ele vai refazer o filtro e trazer essas informações. Vamos entender agora outra situação, voltando aqui para a tela do computador, que é o seguinte. Olha só, aqui na tela, aqui, olha lá. A gente tem algumas formas de compartilhar isso com as pessoas que são pessoas interessadas nessas informações. A primeira dela, a gente pode exportar esses relatórios. Então, imagina que a gente quer exportar aqui. Então, por exemplo, se a gente fosse exportar isso aqui para um PowerPoint, para uma apresentação, a gente ia lá, simplesmente clicava aqui e ele ia exportar. Eu já fiz essa exportação, vou abrir aqui apenas para mostrar. Olha lá, então ele já traz aqui uma apresentação pronta, ele já até cria uma capa aqui e traz a tela do seu visual. Qual que é o problema disso aqui? Ele exporta uma imagem.
Ou seja, a gente não tem como filtrar isso aqui em uma apresentação para mostrar. O que que é o legal, o que eu costumo fazer quando vai para reunião, ou situações assim que precisa tomar decisão com equipe e tudo mais, simplesmente com o dashboard aqui já pronto, atualizado de forma automática, a gente vai lá e coloca aqui em tela cheia, ó. Estamos na conta gratuita, para isso ficar claro. Veja quantos benefícios a gente tem só com a conta gratuita. Então, tá lá, coloca a tela cheia lá na apresentação, na reunião e pronto, faz lá os filtros que quiser. E aí vem a situação do plano de ação. No normal, o que costumava acontecer, eu já vivenciei essas situações. Por exemplo, tinha uma apresentação e tinha outra planilha, outro controle lá para anotar o plano de ação. Aqui nessa, a gente tem a possibilidade de ter um plano de ação de forma dinâmica junto com o visual. Eu vou exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui de forma rápida. Por exemplo, se a gente quisesse criar um plano de ação para a situação aqui de, por exemplo, os contratos que estão em atraso. Então, por exemplo, cliquei lá, ele refez o filtro, e aí eu vou agora colocar aqui em comentário, ó. Lá em comentário, vou colocar um comentário que seria exemplificando um plano de ação. Vou colocar aqui um comentário como se fosse, por exemplo, só para os que estivessem a carregar, por exemplo, aqui. Fiz um filtro aqui de carregar, que são os contratos que tem para carregar. No exemplo desse tipo de negócio aqui, vou colocar um comentário ali, só para exemplificar, carregar. E aí eu vou explicar a situação de que esse comentário fica de forma dinâmica. Então, por exemplo, se esse comentário ficasse solto aqui, ou seja, viesse uma pessoa aqui, abrisse esse painel aqui, esse relatório, e não tivesse nenhuma informação lá no comentário, ou seja, ele só tivesse o comentário solto aqui, ele não ia saber do que se refere esse comentário, de que mês é, qual tipo de informação você está querendo dizer. Então, veja que quando a gente clica lá, olha o que eu vou fazer agora. Vou clicar aqui nesse comentário, veja que ele vai refazer o filtro conforme foi feito o comentário. Olha lá, veja que ele selecionou o filtro lá de novo e refez o cálculo das informações. Mesma coisa, eu já tinha aqui outro comentário aqui embaixo. Ó. Vou clicar lá nesse comentário aqui e aí veja que ele vai alterar o filtro. Ó. Olha lá, alterou o filtro. Então essa é uma possibilidade que você tem de utilizar aí plano de ação. Opa, tirar a tela aqui. Plano de ação de forma dinâmica para você utilizar isso na sua situação, na sua área de trabalho. Agora, eu vou mostrar aqui uma forma de compartilhamento de um dashboard com outra pessoa, compartilhar agora com outra pessoa através de um link. Como que seria essa situação? Compartilhar, inserir, publicar na web. Eu estou só fazendo aqui para exemplificar o que acontece nessa situação aqui. Ele gera um link e aí você pega esse link e envia para a pessoa. Veja que é um link bastante grande, bastante extenso, um link grande. Nesse momento, a gente está saindo daquele ambiente do login, daquele ambiente que tem uma página com login e senha, e está deixando esse link de forma pública. Qual que é o benefício aqui nessa situação? Os filtros, as informações, elas continuam todas funcionando. Ou seja, se a gente clicar lá em algum local, ele vai refazer o filtro e vai trazer as informações. Estamos aqui falando da conta gratuita. Qual o problema disso? Se alguém pegar esse link e enviar para outra pessoa, a pessoa que tiver esse link, ela vai acessar as informações. Então, no caso de uma empresa, no caso de informações sigilosas de um negócio, não faz nenhum sentido trabalhar dessa forma, com link. Por quê? Porque uma pessoa mal intencionada, se ela pegar esse link aqui e distribuir isso em um grupo de WhatsApp, enviar para alguém no WhatsApp, a pessoa que tiver acesso ao link vai ter acesso às informações da empresa. Exemplificamos aqui situações de utilização do Power BI gratuito. Vou mostrar agora a diferença através de uma conta Pro. Quais são os benefícios a mais que tem em uma conta Pro, uma conta que é paga. Nesse caso, vamos ver aqui primeiramente a forma de compartilhamento com uma outra pessoa. Como que isso acontece no Power BI se a gente for compartilhar todo esse relatório que tem aqui, todo esse dashboard? Como que a gente faria lá em compartilhar? Simplesmente vai lá e coloca o login da pessoa, ou seja, então, nesse caso nós estamos falando de uma conta Pro compartilhando com outra conta Pro, ou seja, as duas contas precisam ser pagas nesse caso. Então, olha lá, vou compartilhar aqui uma situação com uma outra conta que eu tenho aqui no meu negócio. Então, coloquei lá a conta
simplesmente, olha o que vai acontecer. Quando você for compartilhar com a outra pessoa, eu vou colocar o meu celular aqui, que está conectado na outra conta, para você ver isso acontecendo aqui na realidade. Então, olha lá, eu estou aqui com o meu celular e eu vou colocar aqui, veja o que vai acontecer quando eu clicar aqui em compartilhar. Eu estou compartilhando, nesse caso, com essa pessoa, para exemplificar. Cliquei lá em compartilhar e pronto, foi compartilhado. Com isso, já chegou lá para a pessoa que tem um relatório novo compartilhado com ela. Feito esse compartilhamento uma vez, pronto, nunca mais a gente se preocupa em ficar enviando isso porque para o resto da vida, para o resto da utilização desse relatório aqui, essa pessoa vai ter acesso. Todas as atualizações automáticas que ocorrerem, essa pessoa já vai acessar as informações de forma automática. Se ela tiver dúvida de que momento é aquela atualização, simplesmente ela clica aqui e tem essas informações. Vai lá, aqui já está informando quando que esses dados foram atualizados. Essa é a primeira forma de compartilhamento através de um login. Agora tem uma segunda situação, veja só. Eu tenho aqui esse relatório e imagine que você quisesse compartilhar isso de forma limitada por usuário. Então, por exemplo, nós temos aqui algumas filiais, mas é para exemplificar um tipo de filtro. Então, esse negócio tem várias filiais, ou se ele tivesse vários setores, seria a mesma situação. Imagina que você só quer compartilhar as informações, mas você só quer que a pessoa que vai acessar isso tenha acesso apenas a essa filial. Ou seja, ele é o gerente dessa filial, então ele não pode ficar vendo as informações das outras filiais. Um diretor de negócios, por exemplo, ele vai ver esse dashboard como um todo, esse relatório como um todo, ele vai ver as informações de todo o negócio. Mas quem é responsável apenas por essa unidade aqui, ele só pode ver as informações que é daquela unidade ali. Então, no Power BI, na conta que é paga, a gente tem essa possibilidade de limitar o acesso dos usuários. Essa pessoa teria acesso apenas a esse relatório. Eu vou mostrar como que isso fica. Então, olha só, no telefone aqui, olha lá, estou com o telefone aqui compartilhado como se aquela pessoa estivesse recebendo esse relatório, ela só consegue ver as informações apenas de uma filial. Então, ele chega para ela lá filtrado, ou seja, ela só vai ver as informações que são referentes à responsabilidade dela, da mesma forma. Agora, uma última coisa para a gente finalizar aqui é a situação de você, por algum motivo, dar um direcionamento de forma ainda mais rápida para os usuários de cada uma das informações. Então, imagina que você quisesse que uma pessoa tomasse uma ação de forma imediata referente a essa situação aqui, uma situação em específico. Por exemplo, lá, esse cliente está com a data de pagamento está com pagamento em atraso, a entrega também está em atraso. Como seria isso, então? Apenas chamando a atenção dessa pessoa, né? Direcionando essa pessoa, simplesmente ir lá e clicar lá e colocar o nome do usuário, no caso, né? Por exemplo, aqui o outro usuário que eu tenho aqui, eu iria lá e iria direcionar essa pessoa, por exemplo, por favor, verificar. Essa notificação, veja que já iria cair lá para essa pessoa. Olha só, vou colocar aqui. Quando eu clicar aqui em postar, olha lá, estou aqui na tela do meu telefone, já tem uma notificação do Power BI lá e eu vou clicar aqui em postar. Veja que essa notificação já vai cair lá para essa pessoa, aqui nesse caso, ó, já veio aqui uma nova notificação com essa informação. Ou seja, aqui acontece a situação de ter as informações de forma rápida para tomada de decisão, sem aquele delay todo que acaba acontecendo aí em muitos casos. E eu espero que eu possa ter dado a você uma clareza maior para que você possa tomar essa decisão de forma assertiva do que ter no seu negócio, do que ter na sua realidade, conta Pro, conta gratuita. Eu espero que isso tenha ficado mais claro para você. Um grande abraço e até algum dia por aí. Abraço.